Glória a Deus, queridos. Estamos aqui no nosso devocional, 2 Samuel 18:19 e o Salmo 143. O tema do nosso devocional é o choro infundado e as palavras duras. Nosso texto base, o primeiro, está em 2 Samuel 19:6, que diz: Amando tu os que te aborrecem e aborrecendo aos que te amam, porque hoje dás a entender que nada valem para contigo príncipes e servos, porque entendo agora que se Absalão vivesse, todos nós hoje fôssemos mortos, então estarias contente. Agora, 2 Samuel 19:43. Responderam os homens de Israel aos homens de Judá e disseram: 10 tantos temos no rei, e mais a nós nos toca Davi do que a vós outros? Por que, pois, fizeste pouco caso de nós? Não foi a nossa palavra a primeira para fazer voltar o nosso rei? Porém, a palavra dos homens de Judá foi mais dura do que a palavra dos homens de Israel. Queridos, eu quero meditar com vocês um pouco, peço muito a sua atenção, vou tentar aqui ser bem objetivo. Eu peço que você possa compreender bem o que eu quero dizer antes de tentar fazer suas próprias ponderações, porque eu sei que muitas vezes nós, quando estamos ouvindo alguém ou estamos aprendendo algo, a gente não espera para entender primeiro o que a pessoa tenta transmitir com aquele pensamento. Quando a pessoa está explicando algo, a gente já começa a meditar nas nossas próprias colocações. Aí, na verdade, o que acontece? A gente não acaba assimilando bem o que a pessoa quer transmitir com aquela explicação. Isso não quer dizer que a gente vai concordar, beleza? Às vezes a gente concorda, às vezes a gente não concorda, às vezes a gente concorda em parte. Mas o importante é que nós possamos assimilar bem o que a pessoa quer transmitir com aquele raciocínio. Às vezes é uma coisa específica, não é o todo, às vezes é uma parte daquilo que muitas vezes nós temos já uma visão um pouco mais ampla ou temos outra opinião sobre o assunto, tá bom? Então eu peço que você possa me ouvir com atenção, porque eu só quero refletir sobre duas coisas aqui que eu creio que é muito importante para todos nós. A primeira é que está no choro infundado. Quando nós falamos do choro infundado é porque nós sabemos que nessa passagem, do primeiro versículo que eu li, nós temos a situação no qual Absalão ele vai ser morto pelo exército de Davi, e Davi já tinha dado ordens para que ninguém o matasse, né? Pudesse vencer os exércitos dele, mas que mantivessem Absalão vivo. E nós vamos saber que Absalão vai ser encontrado, preso, né, por um carvalho, por uma árvore, né, e pelos galhos de uma árvore de carvalho. E ali alguém vai ver, vai comunicar a Joabe, e ali ele vai levar algumas pessoas e ele vai ser morto. E aí mandam mensageiros para comunicar a Davi sobre o ocorrido, e Davi, evidentemente, ele fica demasiadamente sem chão, porque é assim que quem é pai sabe, né, da perda, né, da morte, do falecimento de um filho. Mesmo sabendo tudo aquilo que esse filho fez de errado, né? Mesmo, ou por mais errado que um filho possa ser. Aí aqui tem um detalhe interessante, porque o rei, quando ele ouve a mensagem, ele vai entrar em desespero, vai ficar sem chão, vai ficar de luto. Não sei por quanto tempo, mas fica de luto. E é como se ele tivesse abandonado o reinado. E o exército fica meio que à deriva, sem saber muito o que fazer. E aí ele vai ser exortado pelo general do seu exército, Joabe, para que, fazendo refletir da seguinte forma: ó rei, mais ou menos assim, eu sei que você está sofrendo, eu sei que está sendo difícil, mas o que acontece? Tu acaba amando aqueles que te aborreceram, no caso, tanto uma menção, né, a Joabe e ao seu exército, você ama, né, os que te aborrecem e acaba aborrecendo os que te amam. No caso, o exército que estava com Davi. Então ele fala assim: poxa, eu acho que se nós tivéssemos morrido e Absalão estivesse vivo, talvez você estivesse mais alegre, estivesse de boa. Então aqui ele está fazendo um contraste nessa situação específica que muitas vezes eu trago para a nossa vida, nós somos assim. Eu aprendi uma frase com o nosso bispo, que ela é muito verdadeira. Às vezes não que a gente deve se alegrar, por exemplo, quando um discípulo sai ou quando algum líder, por algum motivo, sai do ministério. Mas nós devemos, na verdade, nos alegrar com quem fica e com quem soma conosco. Às vezes a gente perde o chão com quem, na verdade, claro que a gente se entristece, mas não ao ponto de a gente perder as rédeas da nossa vida, como se o mundo tivesse acabado, não é verdade? Então é nesse ponto que eu quero trazer essa reflexão, essa primeira parte para a nossa vida. A gente às vezes dá muita mídia e curte muitas vezes muitas coisas que são daqueles que não estão nem aí pra gente, mas para aqueles que realmente estão conosco, que querem caminhar com a gente, que querem somar, que nos ajudam
nós tendemos muitas vezes a desprezá-los, nós tendemos muitas vezes a não honrá-los, a não prestigiá-los, né? A gente acaba curtindo mesmo quem não tá nem para nós, né? Então, assim, isso aqui é uma reflexão para nós, porque a gente acaba fazendo isso. Então, recapitulando, às vezes nós acabamos prestigiando coisas e pessoas que não estão nem pra gente, sabem que a gente existe. A gente vai lá, prestigia, a gente quer colocar uma imagem de bonzinhos, né? Ou coisa do tipo. Não sei, algo nesse tipo, né? Mas aqueles que realmente são merecedores do nosso apreço, muitas vezes a gente acaba desprezando por detrimento de algumas situações. Como eu falei, o sofrimento de Davi, ele era legítimo. Claro que ninguém vai se alegrar porque um filho faleceu. Mas trazendo um pouco para nossa vida, a gente parar para pensar um pouquinho em alguns pontos com relação a alguns acontecimentos na vida de Davi, nós somos muito parecidos em muitos momentos. Como eu falei, né? A gente acaba não dando o verdadeiro valor a quem deve realmente valor, mas aqueles que a gente nem conhece só por questão de manter até uma falsa verdade, né? Porque se eu não conheço uma pessoa, como é que eu vou prestigiar? Eu não conheço, né? Redes sociais, pessoas da família, né? Conhecidos, assim, que a gente não tem nenhum apreço, a gente quer, não que a gente vai destratar as pessoas, não estou falando isso, mas eu digo que a gente acaba muitas vezes prestigiando aqueles que realmente não merecem, aqueles que merecem, né? A gente acaba desprezando, né? E até porque, como eu falei, por isso que eu falei assim, que para você prestar atenção no que eu estou dizendo, para não distorcer, para dizer assim, o apóstolo está dizendo que agora nós temos que maldar os nossos filhos, mesmo que seja filho, nós temos que se tornar odiosos. Não é isso que eu estou dizendo. Só quero que a gente observe um contexto que, mesmo Absalão sendo filho, ele tornou-se um inimigo declarado do pai, ele se tornou um inimigo declarado do reino, ele se tornou um traidor, de fato, e ele se tornou alguém odioso, né? Porque ele transou com as concubinas do pai, o Absalão, ele matou o irmão dele, Absalão, ele incitou uma rebelião, ele dividiu o reino e intentava matar o pai, de certa forma, né? Estava armando para matar o próprio pai. Mesmo Davi, claro, agindo com misericórdia e etc. Mas ele tornou-se uma pessoa que não era nenhum santinho. Então, assim, e Davi, claro, como eu falei, ele estava triste pela morte do filho, mas estava transmitindo uma mensagem de que o filho, o falecimento, como fosse, acabou tudo agora, né? Ele foi totalmente consumido pela dor, e não que a tristeza dele não fosse legítima, como eu disse, mas muitas vezes nós temos, dentro desses contextos que muitas vezes passamos, a priorizar o que talvez, por alguma situação, aborrecer pessoas, né? Que não mereciam ser aborrecidas. Talvez Davi poderia ficar triste, mas ter o seu momento de luto, mas dar os comandos, né? Para o reinado começar. Saber fazer essa distinção, né? Fazer essa distinção, não, apesar de eu estar triste com a morte do meu filho, eu preciso comandar o reinado. Então, talvez pudesse ter dado um comando, olha, vocês vão fazer isso, fazer aquilo, enquanto que eu estou de luto. Mas ele só vai fazer isso a partir do momento que ele é confrontado, né? Pelo seu general Joabe. Então, estou trazendo essa reflexão, essa primeira parte, sobre muitas vezes nós agimos, né? Então, isso é até um problema. Como eu falei, às vezes no próprio ministério nós passamos por algumas situações no quais nós acabamos privilegiando os que nos entristecem, no sentido de que a gente acaba como se a gente fizesse uma divisão sem perceber. Mas não sei se você está conseguindo pegar onde eu estou querendo chegar, mas é só uma reflexão, tá? Não é uma palavra definitiva no sentido de que papo é isso que eu tenho que ser assim. Mas é algo que eu trago para a gente refletir um pouco situações que nós acabamos praticando no nosso dia a dia, privilegiando o que não deve ser privilegiado e desonrando o que deve ser honrado. A gente faz isso, como eu falei, às vezes tem uma raiva incutida, às vezes tem uma tristeza incutida, não sei. Algo nos leva muitas vezes a fazer isso, consciente ou inconsciente. Um outro ponto que eu quero trazer aqui, para a gente já finalizar essa palavra, é no final desse mesmo capítulo 19, no versículo 43 que nós lemos, sobre as palavras duras, né? Eu quero falar um pouquinho sobre as palavras duras. Eu sei que às vezes, queridos, a palavra dura, ela tem os seus méritos. Às vezes, sim, nós precisamos colocar de palavras duras, em alguns momentos, palavras firmes. Mas essas palavras duras que o texto está nos referindo aqui, exatamente em situações, nós temos que polir um pouquinho nossas palavras. Por exemplo, aqui acontece uma situação política no qual, quando há a morte de Absalão, Davi ele vai retornar para o reino, né, para unir novamente o reino de Judá e o reino de Israel. E o povo, ele vai pedir, o reino de Israel vai pedir que Davi ele retorne para reinar sobre eles. Pois bem, e nessa condução vai o reino de Judá acompanhando o rei, né, nesse cortejo para, né, se revelar ao povo que ele estava retornando ao reinado. E isso o povo de Judá conduziu
traduzindo, né? E o povo de Israel vai fazer um comentário, né? Sobre, tipo assim, só vocês que estão levando aí. E o povo de Judá não entende bem essas palavras. E fala, por acaso o rei nos deu presente para nós fazermos isso, né? Mais ou menos isso. Eles começam a confrontar ali as palavras. E por uma pergunta, Judá acaba lançando algumas palavras atravessadas. E aí, isso não soa bem para o povo e os líderes de Israel, e aí o texto diz que essas palavras foram duras. Quando o texto fala que essas palavras foram duras, na verdade, que não foram bem aceitas, já começa a criar uma tensão política, já começa, né, ali a ser guardado uma espécie de mágoa, de ressentimento, de amargura. Então eu trazendo essa reflexão para a nossa vida. Às vezes a nossa reclamação, ela é legítima, até muitas vezes as nossas palavras atravessadas, elas são legítimas também. Entretanto, é muito importante nós mensurarmos. É uma coisa que eu sempre digo, a gente não pode perder o senso de proporção. Nós não podemos perder o senso de proporção. Em relação à vida, às vezes tem comparações que nós fazemos que elas são extremamente absurdas. E muitas vezes nos momentos de raiva, de chateação, a gente perde muito isso aí. Então, nós possamos mensurar muito as nossas palavras em todos os momentos. Então, assim, as palavras duras, atravessadas, as duras que eu falo aqui não que não são palavras verdadeiras, não se tratam disso. São palavras que elas visam a ironia, elas visam inflamar, elas visam chatear. Então, exatamente o que acontece aqui. O reino acabou de ser unido, mas acabou de ser desunido novamente pelas palavras duras. Então, queridos, nós vamos ver que casamentos acabam por palavras duras, amizades, o apreço. As palavras duras também são palavras de ingratidão também. Então, o apreço que nós temos pelas pessoas acabam justamente pelas palavras atravessadas, palavras duras. Elas visam, no fundo, não corrigir e ajudar as pessoas, mas visam dar o troco, elas visam inflamar, elas visam vingança. Por isso que eu digo, às vezes uma palavra ela é dura, mas talvez ela não tenha um tom vingativo, ela não tenha um tom de maldade. Talvez sejam exceções em alguns momentos, mas na maioria das vezes, as palavras duras elas visam a vingança, elas visam o desprezo, elas visam humilhar a outra pessoa, que a gente fala, né, jogar a indireta. Então, muito cuidado. A gente tem que ter muito cuidado e a gente acaba usando em alguns momentos isso. Postagem, redes sociais, né? Às vezes, fazemos colocações em momentos que nos levam a fazer isso, mas nós não deveríamos falar nesses momentos. Porque, por exemplo, quando a gente fala uma palavra dura, às vezes também está ligado a momentos que nós somos levados a fazer isso. Vou dar um exemplo para você. Tem alguém que está falando mal de alguém. Aí você já tem uma situação. Aí você aproveita, e começa a falar também em cima daquela situação ali. Então, nesses casos, não é oportuno você colocar mais lenha ali. É melhor se calar, se sair daquela situação, né? Ou falar, gente, vamos encerrar esse assunto aqui, não vamos fazer esse tipo de comentário. Então, a gente tem esse tipo de pensamento. Tá bom, queridos? É só uma reflexão, tá? Aqui eu não tô esgotando, não tô aqui batendo martelo e dizendo assim, exatamente é da forma que eu estou falando, 100%. Eu sei que existem, esse assunto que eu tô falando, ele tem muitas reflexões, tá? Por isso que eu falei no começo do áudio. Tente meditar um pouquinho no que eu falei pra você, nesses pontos, tá? Claro que tem várias aplicações, tem várias interpretações, tem variadas formas de ver estas questões, tá? Mas eu quero que você pegue mais ou menos nisso, sobre nós sabermos, digamos assim, entender que muitas vezes o nosso choro, ele é infundado, né? As nossas vaidades são infundadas muitas vezes, como eu falei no início, amamos, às vezes, os que não devem ser amados, no sentido de ser prestigiado, tá? Que eu falo, tá? Não que o inimigo tem que odiar, não é isso que eu estou dizendo, não é isso que eu estou falando. Nós temos que amar os nossos inimigos, fazer o bem pelos que nos querem o mal. Estou dizendo é que muitas vezes paramos nisso, só privilegiamos quem faz o mal, muitas vezes, ou que não querem saber da gente. E por outro lado, nós deixamos de prestigiar e amar de fato aqueles que fazem por onde, né? E também, o que eu falei também concluindo, sobre as palavras duras. Muito cuidado com as palavras duras, atravessadas, indiretas. Possamos saber fazê-las de forma apropriada. Talvez no momento realmente oportuno, talvez mensurando mais a situação, ou talvez mudando a forma de abordar. Ou talvez elas nem são necessárias serem faladas. Relevar, virar a página e vida que segue.